E hoje nós vamos falar de Matheus. Hoje a gente vai trazer aí um pouco de comunicação baseada em eventos. Isso é uma moda, um buzzword ou uma necessidade? E depois a gente, claro, vai ter um que é muito monstro com o Marcos aí. Na verdade, ele vai trazer essa primeira parte também de Kafka, um pouquinho do Kafka. Boa. As coisas legal meio que hoje. As coisas meio que vão se misturar, né, Marcos? Vamos. Exatamente. Então, quando a gente fala de evento e stream de evento, etc., é difícil a gente separar, vamos falar de Kafka e de stream de eventos, porque o Kafka é basicamente uma ferramenta criada para isso, né? De quem eu sou, né? Eu sou Marcos Arruda, aí tá o meu Twitter e o meu LinkedIn, tá? Não esqueçam do A maiúsculo. É com A maiúsculo mesmo, tá? E o Marcos é um cara aí ultra empolgado, engajado, igual a gente, assim, né? Um cara que sempre esteve disposto a ajudar, mas acabou nunca intensificando as iniciativas. A gente começou agora e o Marcos um pouquinho antes até, mas é um cara super interessado em ajudar aí. Sempre que a gente pergunta, ele responde com o maior prazer, ajuda com o maior prazer, se envolve no problema com o maior prazer e cara, adicionem ele, cliquem aí e se tiver qualquer dúvida relacionada a esse tipo de coisa. Vamos lá. Hoje a gente vai, né, como o Flávio introduziu, falar sobre eventos, né? Então, eu desenhei basicamente esse diagraminha aí, esse mind mapzinho de eventos com alguns temas principais que a gente precisa saber se a gente quiser trabalhar com eventos do jeito certo, tá? Então, assim, se você, por exemplo, você é um cara um cisda de mim, se você se autoconsidera um cisda de mim, você tem que saber tudo isso aqui? Não é obrigatório, mas seria muito útil, né, você saber. Então, como eu disse na live passada também, o conhecimento ele não ocupa espaço. Então, a gente pode acumular conhecimento ao longo da vida sem ter problema nenhum. Então, a gente vai falar sobre vários assuntos, tanto assuntos que estão mais no nível arquitetural, assuntos que estão mais no nível da programação, se você for um desenvolvedor de software, né? E também da parte de infraestrutura, se você for se você se considerar mais um sysadmin. E esses três assuntos vão te interessar também se você se considerar um cara que tem um pezinho em cada um desses três quadrados, tá? Então, que é mais ou menos um perfil que eu me considero. Então, é bem interessante o que a gente vai falar aqui, e é basicamente isso. Então, quando a gente fala de eventos, primeira questão, o que são eventos, né? Então, assim, eventos, basicamente, respondendo, eventos são fatos, né? Muita gente fala que o evento, ele é basicamente um acontecimento de determinada entidade, de determinado objeto, de determinado processo, de determinado fluxo. Porém, eventos, no seu termo mais geral, são fatos. E tudo fica mais simples quando a gente enxerga os eventos como fatos, tá? Então, se você começar a pesquisar sobre eventos, você vai chegar em dois termos principais que as pessoas utilizam para se referenciar a arquiteturas orientadas a eventos, que é o tal do Event Source, certo? E o tal do Event Streaming, né? Streaming aqui, a gente está se referindo a streaming de dados, né? Streaming de dados, não é streaming de vídeo, não é o Twitch, não é aquelas coisas de streaming de áudio. Você ia falar, não, ou a galera falar ali, não, eventos de streaming, ou arquitetura baseada em streaming e tal, e aí o cara confundir. Óbvio, depois de um pouquinho de estudo você já logo percebe, mas você confundir com streaming, que é uma palavra que tá muito na moda para falar de... Está muito sendo usada, quando a gente fala de vídeo, né, Flavião? E tal, sim, isso aí, porque é o streaming. Só que, assim, o conceito de streaming tanto de vídeo, áudio e mídia, quanto de dados, é o mesmo, tecnicamente, tá? Então, é um fluxo de dados que está sendo transmitido e ele não tem fim. Ele é considerado e no conceito de um stream de alguma coisa, seja lá de dados, seja ela de eventos, seja ele de vídeo, né, o fluxo do vídeo, tudo isso é considerado um stream. Então, stream, a gente vai entrar na definição agora do que é o Event Source e o Event Stream.
Sim, Então, só uma curiosidade, só uma curiosidade, Marcos. A Amazon tem o serviço nativo deles, vai, de streaming, né? Que é o que é o Kinesis. E o Kinesis, ele tem 4 serviços, né? E o serviço mais utilizado, o primeiro que saiu, é o Data Streaming, que faz esse tipo de coisa, né? Ele faz streaming de dados. E aí a gente tem o Video Streams, que aí olha lá. tem outra função, vai estar no mesmo grupo de serviços ali. Mesmo grupo de serviço. Aí. Que é streaming, né? Porque nesse caso é streaming. Exato, exatamente, Flávio. Para nós que somos técnicos, né? A gente que se considera técnico, basicamente é tudo stream. A parte técnica do stream, o que é o stream e tal, é um fluxo de dados inumerável, é uma lista de dados infinita, praticamente. Então, só que é utilizado no vídeo e no tráfego de dados também, tá? Então, agora vamos voltar um pouquinho para os Event Sourcing. O que é Event Sourcing? Alguém sabe aí? Deixar a pergunta no ar aí e vou explicar. Event Sourcing, isso aqui é uma definição minha, tá? Mas se você pesquisar em qualquer lugar, você vai chegar nisso daí. A prática de usar eventos de negócio como fonte de verdade na aplicação. Como é que é o nome daquele arquiteto Java? Eu não lembro agora. Martin Fowler. O Martin Fowler, ele definiu isso daqui lá na década passada, ele definiu o chamado termo Event Sourcing, ele que criou esse negócio. E, basicamente, ele definiu assim, que é você usar os eventos de negócio da sua aplicação como a fonte de verdade para o estado da sua aplicação. Ou seja, o que é a fonte de verdade? Agora, sabe como que você descobre qual é a fonte da verdade na sua aplicação? Chega para alguém, ou pergunte-se a você mesmo, se você trabalha desenvolvendo alguma aplicação ou gerenciando alguma infraestrutura de aplicação, pergunta para alguém desse time se ele quiser saber naquele momento, sei lá, se a aplicação for de venda de sapato, por exemplo, quantos sapatos tem no estoque? Onde ele vai ir para buscar essa informação? Banco de dados. Normalmente, exato, Flávio. Normalmente as pessoas vão responder, nós vamos no banco de dados. Por quê? Porque o banco de dados é a fonte da verdade na aplicação, na maioria das aplicações, tá? Basicamente, banco de dados, ele não, assim, em termos gerais, não vai dar para estender muito esse assunto, mas o banco de dados ele não é uma estrutura criada para lidar com a flexibilidade, o banco de dados relacional, né, para lidar com o progresso do estado dos dados de uma aplicação, porque ele não guarda o histórico dos dados. A gente sabe que existem bancos de dados imutáveis e tal, que conseguem guardar o histórico. Nós vamos falar disso daí mais para frente, mas o modelo relacional, que é o mais utilizado na maioria das aplicações, ele não foi criado para isso, né? Então, é difícil pra caramba você usar ele como fonte de verdade do estado da sua aplicação. Então, o Event Source... Ou você orquestra isso na sua aplicação, né? Ou você acaba tendo só o status atual dos valores. Exato. Acaba virando uma base de dados. Por exemplo, numa loja de sapato, eu vou usar o exemplo da loja de sapato para várias coisas aqui. Então, numa loja de sapatos, eu quero saber quantos sapatos eu tenho no meu estoque, eu vou lá para o banco de dados. Mas se eu quiser saber quantos sapatos eu tinha no estoque a semana passada, eu não consigo, porque aquele dado já não existe mais. Se tiver algum DBA aqui na sala, ele pode falar o seguinte: mas se você olhar no Redulog, se você olhar no Transaction Log, no Binlog, ou qualquer nome dos logs dos bancos de dados, né, a informação vai estar lá. E aí eu vou... Ou o dev tinha que ter feito, né? Ou o dev tinha que ter feito, né? Exato, ou então já foi eliminado. Mas é possível que esteja lá, porém, o Redulog, o Commit Log, o Transaction Log, o Binlog, que é do MySQL,
eles não servem para ser consultados no sentido de, assim, eu vou executar um select naqueles dados. Eles são basicamente uma lista uma lista de logs, né? Logs que são mensagens síncronas e seriais, né? Mensagens indo cada uma num momento diferente e seguindo uma linha única. Então, aqueles dados eles apenas são log para reprodução daqueles, eles não foram feitos para se consultar. Esse é o ponto. Então, é difícil você ver o histórico de alterações no banco de dados relacional pelos logs, pelos bin logs. Tá? É difícil. Não estou falando que é impossível, estou falando que é difícil. E qual que é o nosso objetivo técnico? É sempre tentar simplificar a nossa vida. Tá? E aí vem o conceito de event sourcing. Então, basicamente, event sourcing, traduzindo a palavra sourcing, fonte, né? Source seria fonte. Originador de eventos, ou algo assim. Originador de eventos, Então, é a prática de você usar eventos para fazer isso. Voltando aqui, no mapa mental aqui do Event Sourcing, a gente tem um outro conceito que é o Event Storming. Como que a pessoa vai utilizar da prática de usar os eventos de negócio como fonte de verdade da aplicação? Ela, para fazer isso, assim, parece muito abstrato. Agora nós vamos para a prática. Event Storming é uma técnica usada para você, basicamente, conseguir definir, entender a origem e entender o destino dos eventos de uma aplicação que você quiser desenvolver. Tá? Então, o Event Storming é basicamente uma reunião onde você chama todas as equipes e todos os membros que vão estar interagindo com aquele sistema ou aquele processo que vai ser automatizado e tal. E aí, basicamente, você, né, dessa reunião, é um brainstorming, por isso o nome Event Storming. Brainstorming é uma reunião de criatividade, onde as pessoas vão criar ideias, gerar ideias para determinado objetivo, né, usado bastante em agências de propaganda e tal. O conceito de Event Storming é uma reunião parecida com essa, mas que juntam as pessoas-chave do business da sua empresa e numa lousa, usando post-its e tal. É uma técnica bem complexa até. Existem livros escritos sobre isso e, obviamente, a gente não vai conseguir falar muito disso, mas fica aí a ideia do que é um Event Storming. E de lá saem a definição dos eventos iniciais da sua aplicação. A gente usa um pouco DDD, que é o Domain Driven Development, programação orientada a domínio. A gente usa alguns elementos de DDD utilizando o Event Sourcing também, apesar de serem conceitos diferentes e com objetivos diferentes, mas eles têm uma certa correlação e funcionam bem juntos também, tá? Sim, entre aspas, uma reunião de negócio, né? Uhum. Com alguém drivando tecnicamente, mas para fazer seria o modelo de dados, mas como não é um modelo de dados, é um modelo de eventos, então é um modelo de eventos, né? É um modelo de domínio dos eventos que a gente vai tratar na nossa aplicação, beleza? É isso. Então, ele usa equipes e, basicamente, Domain Driven Development. É isso. Cara, tem livros escritos sobre Event Storming, tá? Então, beleza. Aqui a gente passou do Event Storming. Event Source, então, é isso. É buscar a fonte de verdade nos eventos. Então, assim, aqui eu tenho um exemplo daquilo lá que a gente já falou, eu Flávio, né, sobre, por exemplo, os acontecimentos, o string de evento, ele nada mais é que a história de acontecimentos do evento. Por exemplo, quando eu criei uma entidade, por exemplo, na minha loja de sapato, eu adicionei um sapato a mais no histórico. Ele adicionou uma entidade, certo? Aqui, ó, ele adicionou essa entidade. Num segundo momento, eu fiz uma alteração daquele sapato, sei lá, mudei o preço, mudei o tipo, mudei a cor. Então, ele entra em cima desse outro evento, mas ele não apaga a alteração anterior. Ou seja, quando a gente mantém o estado num ponto específico do tempo, a gente consegue voltar no tempo, a gente consegue voltar para trás e olhar como ele foi na semana passada. Vamos dizer que semana passada eu criei o evento
eu criei o meu sapato, nessa semana eu alterei esse sapato, e na terceira semana eu fiz outras mudanças de estado, mas você colocou o sapato, você colocou o cadarço nele, passou a ser um sapato com cadarço, e depois ali na frente, sei lá, você vendeu esse sapato, por exemplo. Vendeu, isso. Pode ter uma camada aqui dessa pirâmide, eu prefiro colocar uma pirâmide para indicar, porque uma não substitui a outra, tá? Ela complementa. Então, assim, a vida do sapato vai sendo complementado, ele vai sendo enriquecido ao longo do tempo. Esse é o conceito do event sorting, é você entender os eventos como fatos, tá? Fatos que aconteceram, ou seja, não dá para você voltar no tempo num evento, ele simplesmente aconteceu, né? E aí você começa a reagir em função deles. Beleza, a gente vai ver isso mais no Event Streaming, certo? Que é o que a gente vai falar agora, Event Streaming. Então, a definição clássica de Event Streaming é, basicamente, a escuta, a propagação e o processamento dos eventos de maneira reativa, tá? De maneira reativa é a parte mais interessante aqui, porque os eventos, eles são fatos, certo? Conforme a gente já falou, eventos são sempre fatos que aconteceram e numa estrutura, numa arquitetura orientada a eventos, a orientação, a palavra orientada a eventos, induz nós a entendermos que o que nós queremos é basicamente reagir àquela orientação daquele evento. Então, tratar os eventos de maneira reativa é a melhor coisa que a gente faz, tá? Então, não é à toa que existem essas APIs reativas e etc. Elas existem exatamente para tratar as coisas de maneira reativa, quer dizer, nós vamos quando algo acontecer, código, né? Quando algo acontecer, faça algo. Né? Nós vamos escrever código para o futuro. Ou seja, aquele código não vai executar naquele momento, quando acontecer tal coisa, ele será executado. O que a galera que está acostumada com banco de dados tem um hábito de fazer com triggers lá, por exemplo, né? Exato. Então, quando acontecer algo, você faça algo, né? Então, um trigger, exato, uma procedure não. Exato. Um trigger, exato. E aí, só puxando com certeza o Marcos vai falar disso, né? Mas eu gosto de usar o exemplo do Everton, né? O Everton, que de vez em quando está aqui falando com a gente de banco de dados, tal, teve até um papo de mim com a gente falando de banco de dados, de RDS. E aí a galera tá acostumada, ao invés de usar o banco de dados como ele foi feito para ser usado, porque toda a base de dados tem o seu porém, a gente já fala disso quando a gente fala de Kafka, vocês vão entender um pouco melhor, mas a galera tem o hábito de usar como saco de dados, não como banco de dados, né? Então, assim, o banco de dados relacional foi feito para ser usado de um jeito, a galera acaba usando do jeito que acha que faz sentido, do jeito que é melhor, do jeito que funciona para ele e tal. Então, eu gosto sempre de brincar com o exemplo do saco de dados. Isso aqui começa aqui a gente começa a virar meio verdade, aí entra a história a pergunta do Afonso ali, ó. Vira tipo a vala comum, assim, eu não sei o que fazer com essa informação, eu vou jogar lá, né? Então, com a persistência dos eventos, como você gerencia o storage e backup? A gente vai falar bastante sobre storage, persistência. Os eventos, usar eventos como um método arquitetural exige que você guarde, né, essas informações, todos os acontecimentos, todos os fatos que aconteceram ao longo do tempo. E isso exige uma persistência. Claro. Traz desafios, né, Afonso? Traz desafios. Acho que a resposta é meio que assim. Traz desafios como esses que você está falando, porque você vai guardando num banco de dados relacional, numa aplicação tradicional, você vai substituindo valores, por exemplo, e tal. E aí você tem menos problemas, você não tem esses desafios. Quando você traz uma arquitetura assim, você traz desafios. E é exatamente o que esse tipo de projeto, de streaming, resolve pra gente, né? Ele traz técnicas que facilitam com que a gente administre esse tipo de coisa. A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu não, né, Marcos? Porque isso daí, assim, de certa forma, no mundo arquitetural, você pode jogar a responsabilidade do storage, do backup, da persistência para se você for usar, uma plataforma de streaming, certo? Você pode, basicamente, você vai ter que persistir isso, tá? No mundo arquitetural, a gente considera que, sim, você vai ter que gerenciar essa persistência. E isso a gente coloca, é mais interessante colocar dentro como responsabilidade de uma plataforma de
de streaming. No caso do Kafka, que a gente está citando bastante, ele já faz isso por natureza, tá? Existem outras plataformas que também fazem isso. Por exemplo, se você for... O Kafka, aliás, o Kafka ele tem uma persistência muito parecida com o banco de dados relacional, tá? O Kafka, ele é uma ferramenta que foi criada inicialmente para ser um banco de dados, tá? Lá no LinkedIn e tal, eles criaram a ferramenta para ser um banco de dados. Depois, eles começaram a migrar o banco de dados que eles estavam criando para começar a propagar as alterações que aconteciam ali. Então, eles têm um core de persistência de banco de dados, com toda a parte de bit-byte, com toda a parte de baixo nível do banco de dados. Para quem estudou Oracle, SQL Server, sabe que isso daí é bem complexo. Eles têm isso daí no Kafka também. Então, a persistência do Kafka se assemelha bastante à persistência de um banco de dados. Mas ele tem toda a parte de propagação e tal, utilizando os tópicos dele. Tá? Então, sim, o storage e o backup são elementos importantes. E um baita desafio, mas é exatamente isso. Desafio. A gente vai detalhar mais isso daí. Plataformas como o Kafka, eles vêm exatamente para administrar melhor esse tipo de desafio. Exato. Exatamente. Então, prosseguindo aqui, a gente já está falando de plataformas de streaming, né? Então, basicamente, uma das responsabilidades da plataforma de streaming é a persistência, como está aí no nosso diagrama. Então, a gente vai começar aqui alguns exemplos de plataformas de streaming. Esse aqui é o Kafka, tá? Esse aqui é o logotipo do Kafka. É bem interessante, porque ele traz muito a ideia de microserviços, né? Olha o logotipo do Kafka. São bolinhas conectando numa bolona maior. Então, de certa forma, você deduz que isso aqui são serviços e tal, conectando numa plataforma, etc. O VertX é uma plataforma também, tá? Que traz muito do conceito reativo de API, de maneira que ela também é uma plataforma que permite você... É como se você conseguisse, com o VertX, recriar o Kafka inteiro. Tá? É possível fazer essa comunicação assíncrona e distribuída utilizando o VertX. Tá? O Aka é muito parecido com o VertX, ele também segue o modelo de atores, que a gente não vai dar... Infelizmente, o modelo de atores é um negócio bem interessante. Depois deem uma pesquisada se vocês estiverem interessados. Vai ter parte 2, fica tranquilo. Mas é bem interessante esse conceito. Então, o Aka, assim como o VertX, é uma plataforma também de streaming que você pode utilizar para fazer a mensageria do seu sistema e tal, de uma maneira um pouquinho diferente do que o Kafka faz, mas com muita semelhança também, tá? O Apache Flink é uma biblioteca de streaming, tá? Que ela é complementar ao Kafka. Então, assim, de certa forma, as 4 ferramentas são complementares entre si, elas não são substitutas uma da outra, tá? Você pode usar as 4 ao mesmo tempo. O Apache Flink, ele especificamente uma biblioteca que é muito complementar ao Kafka, é bastante utilizada junto com o Kafka para fazer o processamento dos eventos. Uma vez que você consumiu eles, está na etapa de reagir àqueles acontecimentos, você pode usar o Apache Flink, que é uma ferramenta completa de streaming, de propagação e processamento dos eventos em paralelo, de maneira distribuída. Tipo, se der pau, o negócio cair, ele consegue voltar da onde ele estava e prosseguir, concluir a tarefa e tal. Tem vários recursos bem interessantes, tá? Então, inclusive, inclusive, Marcos, faltou Kinesis aí, né? Como o Cris gosta de falar, a gente é fanboy AWS. A gente é fanboy AWS, né? Fiquei chateado contigo, é brincadeira. Poxa, cara. Mas uma curiosidade é que o Kinesis Analytics, que é o subproduto do Kinesis, para você poder fazer consulta SQL no dado que está no streaming, né? O Kinesis ele tem uma janela de streaming um pouco diferente do que o Kafka. Ele por baixo dos panos ele usa a Apache Flink. Streaming de plataforma, prosseguindo, né? Como eu já falei, é API reativa. Então, eu tô falando tô detalhando as coisas antes e depois a gente vai pro assunto. Então, assim, já falando aqui de API reativa. Então, é basicamente o quê? Uma API reativa? É um elemento essencial de uma plataforma de streaming, tá? Mas é um conjunto de APIs. APIs é Application Programming Interface, né? É uma interface de
programação de aplicações, onde você pode reagir a acontecimentos. Percebe como isso está bem relacionado a eventos? Algo aconteceu, sei lá, alguém fez gol lá do time bolinha contra o time xizinho. Aí ninguém tá fazendo gol, bicho, não tá tendo jogo. Ninguém tá fazendo gol, bicho, não tá tendo jogo. Melhor você usar o exemplo do sapato. Tá bom, vamos lá. Sei lá, mano. Enfim. Vendeu o sapato. Vendeu o sapato é um acontecimento. Então, você pode reagir àquele acontecimento. Uma API reativa, existem APIs reativas para várias linguagens diferentes, para Java, para Python, para Golang, qualquer linguagem que você imaginar tem uma API reativa, tá? Tenha certeza disso. Então, ela é um elemento principal para você ter numa plataforma de streaming. Um outro elemento essencial para você trabalhar com streaming, tá? Lembrando do que a gente já falou sobre a persistência, o storage e o backup, é você pensar no conceito de tópicos, tá? Então, o conceito de tópicos é um negócio tão essencial assim que o Kafka basicamente ele usa, o Kafka e o Kinesis também, ele usa isso somente o conceito de tópicos, ele não usa o conceito de filas, entendeu? Filas e tópicos, para quem conhece, por exemplo, o RabbitMQ, muita gente aqui já deve ter gerenciado algum servidor de RabbitMQ, algum servidor quando a gente fala mensageria, de certa forma, muitas vezes a gente está querendo designar um servidor tipo um RabbitMQ, um outro servidor um serviço de fila como SQS, que aí é total gerenciado. O SQS, o SNS, exato. Então, esses SQS e SNS são elementos que usam filas como a estrutura básica, e o Kinesis usa tópicos como a estrutura básica de armazenamento de mensagens, tá? Então, nós vamos entrar mais em detalhes aqui do que é o tópico em si, né? E assim, basicamente, a API reativa e tópicos a gente usa para criar os nossos queridos serviços. Então, aqui a gente já começa a falar sobre microserviços, né? Que é um jeito de você distribuir o processamento em vários cores diferentes, em vários locais diferentes. Vamos para tópicos. Então, o que é o tópico? O tópico, diferentemente de uma fila, tá? Ele persiste as mensagens que são propagadas nele. Por exemplo, quando você tem uma fila, você publicou a mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3 lá. Uma vez que um consumidor consumiu a mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, essas 3 mensagens sumiram daquela fila, certo? É isso que acontece no RabbitMQ, outras estruturas de fila também, no SQS da Amazon também, porque isso é a estrutura básica de filas, tá? Filas funcionam assim, e elas resolvem muitos problemas. No caso do tópico, ele mantém o histórico por um motivo. E esse motivo é, basicamente, você poder acessar as informações daquele tópico, ou seja, as mensagens, e no nosso caso, os eventos, a qualquer momento e em qualquer ponto no tempo. Isso aqui ele permite, ou seja, o acesso point in time, que basicamente diz o quê? Eu quero pegar a mensagem que chegou ontem às 3 horas da tarde, eu consigo pegar essa mensagem. E agora eu quero pegar as próximas mensagens, todas as mensagens que chegaram a partir da semana passada. Eu consigo voltar no tempo e pegar todas elas porque elas estão persistidas, tá? E quem faz a persistência? Basicamente é a plataforma. Você não se preocupa com isso. Você não precisa falar no código como uma tabela onde você vai gravando o dado. Não precisa salvar. Temporal. Você simplesmente, cara, posta no tópico, quem for consumir, consome, e isso já vê, e os valores, a sequência vai virar um metadado, né? Exato. Que o próprio Kafka vai adicionar ali. Então, o Kafka, os tópicos do Kafka, eles usam uma estrutura de
de partições que é super interessante, e é essa estrutura de partições que permite que vários consumidores consumam do mesmo tópico. Isso é uma outra diferença em relação à fila, tá? As filas, elas só permitem acesso de um consumidor. Por exemplo, como é que você faz para ter 3 consumidores de uma mesma fila no RabbitMQ? Sabe o que você faz? Basicamente, você cria 3 filas. As 3 filas vão receber mensagens de uma fila, então elas vão triplicar as mensagens, e aí você pode ter um consumidor para cada fila. É bem estranho isso daí, mas é o padrão de filas, né? O padrão de tópicos já permite que você tenha vários consumidores para aquelas filas, porque as mensagens não são removidas daquele tópico, né? Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu gosto de dizer que esse conceito de mensagem, do ponto de vista de filas, ele substitui uma fila, mas o contrário não existe, né? Então, um tópico do Kafka pode substituir uma fila se assim você quiser. É só você enriquecer com metadado de lido, por exemplo. Pode. Já na fila, não. Isso é da natureza da fila, né? Exato. Só que é sempre importante, Flavião, a gente ficar atento para ver se a gente não está querendo matar um mosquito com a bazuca, né? Porque assim, o tópico tem bilhões de outros recursos. Exato. Que às vezes eu quero só consumir uma mensagem, eu tenho um consumidor, né? Quero consumir a mensagem quando ela chegar. Bom, exato, você não vai usar um Kafka, não vai usar um Kafka para fila. Mas se você já tiver um Kafka, estiver usando tudo para um Kafka e precisou de uma filinha, dá para você usar um tópico para isso, né? Dá sim, e o Kafka funciona perfeito para isso. Tal qual lá no Rabbit, você consegue fazer mais de um consumidor na mesma fila de um jeito ou de outro, mas não é a forma mais bonita e eficaz de fazer. Agora é melhor. Agora aí vem uma pergunta interessante. É melhor a gente dar um jeito de consumir mais de um consumidor a mesma fila no RabbitMQ ou ir para o Kafka para consumir um tópico? Eu vou te falar que essa pergunta não tem resposta, basicamente. Depende. Depende de quem está lá, de quanto ele conhece de cada tecnologia. Ou seja, não existe bala de prata na tecnologia, pessoal. Então, isso é super importante. Então, assim, não existe eu acho que isso é melhor e o outro acha que o outro é melhor. Cara, são perspectivas diferentes. Às vezes, os dois são certos ao mesmo tempo, entendeu? Por isso é bom conhecer o máximo número de tecnologias para você poder ter um canivete suíço com mais ferramentas para poder, né, usar a ferramenta que é mais rápido, mais fácil, mais prática no momento certo. E tentar tomar a melhor decisão, né? Então, basicamente, falando de tópicos, a gente falou já um pouquinho de persistência, né? Então, que também é uma responsabilidade da plataforma de streaming, né? E aí, vamos lá, uma vez que a gente criou, já temos a nossa plataforma de streaming rodando, agora a gente começa a plugar serviços nela para usar os nossos tópicos, né? Com uma API reativa, claro. Basicamente, começa a aparecer na nossa cabeça a ideia de que, assim, a ideia básica de microserviços, né? Você tem um serviço que tem um banco de dados, um domínio, aquele microserviço tem o domínio daquelas informações, então só ele interage com o banco de dados dele. Isso é uma premissa básica da noção de microserviços, né? Você tem cada serviço acessa os seus próprios dados e não compartilha dados com outros microserviços, compartilha, na verdade, só por uma interface pública, né? É um pouco parecido através do próprio microserviço, através do próprio microserviço. Num mundo de event sourcing, event streaming, ela preferencialmente deve ser local e temporária, tá? A fonte da verdade continua sendo os eventos. Quando você tem um banco de dados, você começa a persistir tudo que acontece lá, e aí, se alguém vier perguntar para você onde você vai para pegar a quantidade de estoque de sapatos que tem na sua loja, se você falar, eu vou para o banco de dados local do serviço, basicamente você não está mais usando Event Stream, tá? Então, assim, os DBAs podem querer me odiar, porém, eu também sou DBA, né? Então, assim, tamo junto, pessoal. Eu sei que isso daí é um pouco... É uma quebra de paradigma, violenta, né, cara? Porque, assim, teoricamente, né, você tem, entre aspas, né, eu gosto de usar esse exemplo aí, que é um exemplo tosco, mas que para mim, que não sou DBA, que tem outro background, que é mais fácil de entender. É como se você tivesse uma tabela que tem gente que pode escrever naquela tabela, e que quando você dá um select,
esse select fica lá comendo o resultado o tempo todo, trazendo o resultado atualizado o tempo todo. Aí, se você quiser, você pode falar assim, não, eu quero, na verdade, o resultado desse select tal dia, tal hora, ou tal posição. E aí você consegue voltar no tempo e pegar o select naquela hora, naquele momento, né? Exato, exato. Com uma plataforma, o Kafka, né, ele consegue fazer isso, por exemplo, e é uma coisa bem interessante do Kafka. Um outro recurso que o Kafka tem, que eu chamei aqui de DCC, que seria o Data Change Capture, que é a captura de mudança de dados, ele é um conceito bem interessante. Eu vou ir para uma imagem agora para a gente conseguir entender ele. É super interessante isso daqui. Quando a gente... Porque assim, imagina que assim, eu quero botar eventos na minha aplicação. Só que minha aplicação tem banco de dados, eu não preciso remover o banco de dados. Agora a gente vai para o conceito mais interessante desse negócio. O Data Change Capture é o seguinte padrão arquitetural. Você tem o seu banco de dados aqui com as suas tabelas, certo? Esses bancos de dados vão escrever no que a gente já falou, que é o changelog, o event, o transaction log, o redo log, Redo, CDC, seja lá o que a gente usar para tirar o dado de lá. O log do MySQL, o redo log seria do Oracle, e tarará. Então, todo banco de dados relacional, ele sempre escreve nesse arquivo de log, que é basicamente um changelog. Imagina que você pode plugar um serviço, tá? Que a gente chama de sync process. Sync é enterrar, né? Que é um serviço onde ele vai coletar, ele vai ler esse changelog conforme ele for incrementado e ele vai propagar essas mudanças que aconteceram no banco. Isso eu estou falando, não é uma tabela só, é o banco de dados inteiro, para a minha plataforma de streaming, que pode ser o Kafka, pode ser o Aka, pode ser o Kinesis, pode ser N plataformas. No caso do nosso exemplo, né, de sapatos, é o Kafka. Então, imagina que esse processo pode propagar tudo que acontece no banco de dados sem ele precisar fazer um select no banco. Essa é a importância do changelog, entendeu? E aí, a plataforma de streaming vai propagar essa informação para os tópicos, de maneira que eu possa já criar serviços que vão consumir esses tópicos e reagir aos acontecimentos, tá? Ou seja, de certa forma, eu estou propagando o conteúdo do meu banco de dados para a minha plataforma de streaming. E aí você tem uma estrutura híbrida, nesse caso, em uma direção. Então você pode escrever num banco de dados e consumir num streaming. E o contrário, Marcos? O contrário, você pode fazer também, que seria basicamente inverter as flechas desse desenho. Se você pegar os tópicos e usar um processo... No caso do Kafka, como é que é o nome? É o Connect, o Kafka Connect. Se você for para o Google e pesquisar Kafka Connect, são esses processos de sync, que ele pode ir num sentido, pode ir no outro também. Ele vai escrever nas tabelas, aí ele vai usar um select, vai usar um insert, né? Ele não vai escrever o changelog, você não escreve, tá? Ele é imutável. Apenas as tabelas escrevem no changelog. Mas ele eu poderia escrever um tópico, né? Poderia escrever um tópico e dar um update lá e atualizar o banco, por exemplo. Exato. Você manda uma mensagem para um tópico, no caso um evento, e ele vai escrever no banco de dados, sem você precisar ir lá e escrever no banco de dados. Então você poderia ter aplicações, vamos dizer assim, legadas, funcionando no modelo com banco de dados tradicional, e você começar a desidratar, né? Eu tô adorando esse termo, desidratar, e aos poucos ir migrando para tópicos, e talvez possa ser no mesmo processo que você está migrando para microserviços, né? Exato, ou então manter isso daqui existindo, cara. Por exemplo, você pode continuar usando o banco de dados e usar o processo de sync, o DCC, né, o Data Change Capture, para continuar usando esse banco de dados, e uma outra parte dos seus serviços que estão usando tópicos vão continuar funcionando, e você pode conviver com isso eternamente. Assim, não é apenas uma ferramenta de migração, você usar o Data Change Capture. Ele Sim, mas dá para você deixar pelo tempo que você precisar, né? Você pode usar se você achar que é uma solução boa. Um exemplo bastante utilizado é a galera de BI, por exemplo, que está acostumada a trabalhar com banco, não está acostumada a trabalhar com streaming, apesar que seria uma boa ideia os caras para real time plugarem num tópico e ficar olhando ali uma informação, talvez seja mais eficiente para algumas coisas, principalmente em tempo real, mas o cara está acostumado a trabalhar com banco de dados. Então, beleza, cara, você tem toda a aplicação funcionando em streaming, mas você precisa alimentar uma base de dados, sei lá, um Postgres,
um SQL Server para o cara, você pode fazer esse fluxo e deixar sempre o dado mais recente, fresco, ali numa base de dados que o cara vai usar ali para suas transformações, para construir o seu Data Warehouse, ou pode ser até o próprio Data Warehouse já, né? Exato. Não, o exemplo do Flávio é perfeito, cara. É exatamente isso. Essa é a grande utilidade desse DCC. Né? O pessoal do BI é bem interessante isso daí, tá? Então, assim, repassem para o pessoal de BI que vocês conhecem, porque é super interessante, cara. Sim. Ou, inclusive, consumir direto no tópico, né? O dado mais fresquinho ali para tempo real, né, cara? Para construir em tempo real. Inclusive, é isso que o Kinesis Analytics da AWS faz. Ele faz o quê? Ele pega o tópico e você consegue dar select no tópico. Então... Porque tem uma base, tem uma propagação para uma base de dados. É bem por aí mesmo. Se vocês entenderam bem tudo isso que a gente falou, eu sei que é um pouco difícil também, mas basicamente vocês sabem agora, quando alguém chegar e falar, eu estou usando o Event Stream, a primeira coisa que você vai perguntar qual a fonte de verdade da sua aplicação, para você saber se o cara está realmente usando o Event Stream ou apenas ele ouviu falar essa palavrinha interessante e está usando, tá? Exato. É isso. Exato. Agora, assim, só puxando o gancho lá do Afonso, da resposta do Afonso, né? A gente, falando um pouco mais de Kafka agora, né? O Afonso até fez uma questão lá, que o MKS, que é o serviço gerenciado de Kafka da AWS, é uma solução de Kafka gerenciada, né? Que nem de longe ele faz o que faz o Confluent. Para quem não sabe, o Confluent, conta essa história da galera do Confluent aí, Marcos, que você me contou. Então, a Confluent é uma empresa, tá? Que basicamente assim, ela tem tudo a ver com a história do Kafka, tá? O Kafka é uma plataforma de streaming criada no LinkedIn lá para 2010, mais ou menos, né? E o que aconteceu? Lá em 2010, um grupo de programadores estava um pouco sem ter o que fazer, né? Entre aspas. E aí eles falaram, quero criar... Como de costume, né? Como de costume, né? Programadores não estão fazendo nada, cara. Eles falaram, eu tô aqui mesmo sem fazer nada, vou criar uma plataforma, um banco de dados novo. Os caras começaram criando um banco de dados novo. Eles criaram um banco de dados novo, sem nome ainda. Tinha lá um codinome que eles inventaram lá. Se você procurar no Google, você acha esse codinome. E aí eles criaram esse banco de dados. Só que ninguém usava esse negócio. Eles falaram, vamos começar a criar integrações que começam a propagar os dados que estão guardados nesse banco de dados. E aí eles criaram o Kafka. Tá? Basicamente é isso. Essa foi a origem do Kafka. Criaram o Kafka dentro do LinkedIn. O LinkedIn usava o Kafka como sistema interno deles e tal, ainda usa, tá? E aí, o que aconteceu? Deu tão certo esse negócio que eles publicaram para fora e abriram o código para ser um software open source, tá? O Kafka, né? E aí, basicamente, a Apache gostou desse negócio, foi lá e adotou como biblioteca open source o Apache Kafka, por isso que ele se chama Apache Kafka hoje. Só que aí, esse grupo de programadores que criaram o Kafka ainda estavam sem fazer muita coisa, eles falaram, eu quero resolver problemas. Eles estavam sem problemas na mão. Eles falaram, eu quero mais problemas. E aí o que eles fizeram? Eles pediram demissão no LinkedIn, saíram no LinkedIn e criaram uma empresa. O nome dessa empresa é Confluent. Então, a Confluent, ela é fundada pelos criadores do Kafka. Por isso que, de certa forma, assim, serviços gerenciados de Kafka, especificamente, eles são um dos melhores, sim, porque eles sabem muito bem como o negócio está acontecendo por baixo dos panos. Então, a Confluent, ela hoje em dia, o principal committer do Kafka open source, né? E eles contribuem com muito código para lá, e muito código, eles criaram bibliotecas deles, que é o Kafka Stream, por exemplo, para o Kafka Connect também é deles, ou seja, a Confluent e o Kafka é quase uma coisa só. Tá? Exato, e veja só, o serviço gerenciado deles existe há muito tempo, né? Então, o MSK existe há pouco tempo, né? O que a gente sempre fala aqui no canal a Amazon, ela lança o serviço capado de funcionalidade, né? Isso é bem comum, né? E conforme a galera começa a usar e começa a pedir, eles vão priorizando, é o conceito de MVP, né? Vai priorizando as coisas. Então, é natural que o MSK seja um serviço muito, muito simples, com pouca funcionalidade. Se você busca funcionalidades mais complexas, ou você vai para um Kafka gerenciado por você mesmo, ou você talvez vai para um Kafka gerenciado mais maduro, como é o caso do Kafka gerenciado da Confluent. Uma coisa que é legal de ser dita
é que eu tenho um caso bem grande de logística via motoboy. E, cara, eles gastam muito pouquinho com Kafka, com serviço gerenciado da Confluent, muito pouquinho mesmo. E tem um volume gigantesco de eventos rolando lá. Muito pouquinho, eu tô falando assim, na ordem de menos de $1.000, sabe? Uhum. Porque, cara, e o feedback foi muito bom, muito positivo do serviço que tá funcionando, rodando lá, que é o Kafka da Confluent. Ó, se você for subir um Kafka na mão, eu já fiz as contas lá na Amazon, você mesmo, quero subir 3 máquinas lá com Kafka rodando, dá mais que isso. Exatamente, exato. E aí, Afonso, a gente começa a entrar responder um pouco a pergunta que você falou, da persistência de dados, de eventos, histórias de backup. O que acontece? Como ele foi feito para isso, né? Como ele foi feito pensando em você manter o stream, é claro que você pode colocar, por exemplo, um TTL nas mensagens. Você pode usar ele expirando. Então, você tem uma fila que é temporal, que vai funcionar, uma fila não, um tópico, desculpa, que vai ser usado só durante um tempo, você pode colocar um TTL ali para dizer que depois de certo tempo você expira esses dados. Você pode ter uma arquitetura dessa forma. Mas como, em geral, você acaba, para algumas coisas, persistindo infinitamente, vamos dizer, ele tem distribuição de dados, algo parecido com o que faz Elasticsearch. Ele tem a facilidade de você... Ele tem replicação automática dos dados, para caso você perca, você consegue replicar o dado em mais de um nó. Uhum. Você pode habilitar isso sim ou não, na verdade, né? E aí o Marcos pode até me ajudar. Mas ele tem um monte de técnicas que facilitam a gente a manter o backup e a persistência do dado de forma segura. Mas não tem jeito, se você quiser armazenar, vai gastar dinheiro, né? O Kafka, ele é um cluster, né? A estrutura dele é de cluster e assim, eles usam o Zookeeper, tá? O Zookeeper utiliza... Assim, o Kafka utiliza uma utilização que é acho que tem um outro nome, mas é o método de clusterização utilizando quórum, tá? Eu sei que tem um outro nome para especificar métodos de quórum, mas ele usa o método de quórum, ou seja, se a maioria das máquinas estiver disponível, ele vai continuar o cluster existindo e disponibilizando dados. Como é que você mantém backups num cluster Kafka? Você pode, assim, o backup é uma coisa, desnecessária. Se você tem 3 máquinas, assim, você garante que pelo menos 2 vão estar funcionando, mas se uma delas, se você você tem a parte de replicação, se replicar os dados nas 3, as duas podem cair, explodir a máquina, que você vai conseguir recuperar, porque a hora que elas voltarem, elas vão replicar os dados para as novas máquinas que voltarem, tá? Então, você não perde. Agora, você pode ter um cluster de backup que você propaga os dados de um cluster para outro cluster. Você pode fazer isso também, tá? Nos sistemas Kafka que eu já gerenciei, tá? Isso foi desnecessário, tá? A chance de cair os três nós, ou isso que eu estou falando no mínimo, tá? Porque num cluster orientado a quórum, sempre você tem que ter um número ímpar, né, de máquinas. Então, no mínimo 3, depois você vai... a decisão do líder, né? Você começa com 3, depois você vai para 5, etc. Então, assim, num cluster de 3, é muito difícil perder as 3 máquinas, porque as 3 máquinas normalmente estão em regiões diferentes e tal. Então, assim, é difícil, sabe? É difícil você perder 3 máquinas ao mesmo tempo, sabe? Sim, apesar que aí também pode ser, você pode ter técnicas de backup e tal, tudo mais. Mas, de certa forma, Afonso, dependendo de como você montou a sua arquitetura, ele vai consumir muito storage, inevitavelmente, até porque ele vai duplicar o dado, né? Sim. E vai adicionar metadado também, né? Então, você posta uma mensagem lá no tópico, você vai ter o tópico, mais os metadados dele duplicado em 2 lugares, muito possivelmente. Dificilmente você tem um tópico que não é duplicado em 2. Só se for uma coisa muito específica. A replicação num cluster de 3 máquinas, você pode ter replicação 3, você pode ter replicação 2 ou replicação 1, ou seja, o dado não vai estar replicado nas 3 máquinas. Quanto mais replicação você tem, mais duplicação você tem. Então, é isso, é um trade-off básico de espaço ocupado e velocidade. É isso aí. Mas você tem essa possibilidade de você aumentar o número de nós, aumentando o número de nós, você consegue replicar, ter mais segurança, e você pode até, por exemplo, fazer o backup, cara, usar meio que o conceito de réplica de leitura para fazer o backup num nó que tá com uso menos intenso. Tá? Você tá inseguro com 3 máquinas, beleza, coloca mais uma ou mais 2 e vai aumentando o número de máquinas até você se sentir seguro com a consistência.
entendeu? E com a realidade do teu negócio, né? Exato. Beleza, Marcos, obrigado demais pela aula, cara.